Olá, estamos ao vivo. Boa tarde, já boa noite, né? 6h30 já escureceu. Confirmem aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Estamos esperando a Letícia. Vamos começar. Mas eu nem falei meu nome, né? Meu nome é Areta, a gente tá no perfil do Eva. Vocês já devem ter me visto por aí nas fotinhas. Aí. Oi, gente! Oi, Oiê, Alessa, tudo bom? Aê, agora sim! agora melhorou. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem por aí? Tudo bem também. Falei meu nome, né? Porque a gente entra com o perfil do Eva e esquece de falar o nome. É verdade. Já se Já, apresentou? já tem gente aqui vendo a gente. Só falei meu nome, só. Não falei muita coisa, não. Vamos nos apresentar, então? Sim, primeiro boa noite para todo mundo aí. Obrigada, as meninas estão se conectando. Você que vai assistir depois também, bem-vindo a esse conteúdo que a gente vai compartilhar. Deixa eu se apresentar por aí. Sim. Então, tá bom. Meu nome é Areta. Eu sou uma das iniciadoras do Eva. Que mais? Tenho 32 anos e já trabalhei na área de cobrança por 14 anos e fazem 2 anos que eu trabalho focada aí pelo propósito e estou junto com a Eva desde 2018. É isso aí. Falta Bom, alguma coisa? Acho que não, né? acho Ah, que não é sou isso. casada, sou solteira. Acho que é isso. Moro em São Paulo, nascida em São Paulo também. Paulista. Eu Você. Eu sou a Letícia Leme, tenho 30 anos, iniciadora do EVA em 2017. 17. E a gente tem vivido por propósito, formada em comunicação, marketing, né? Mas agora estou vivendo por propósito, empreendendo por propósito também. Faço parte de uma Ah, base missional e verdade, eu também, gente. Desculpa. é, faço parte de uma base. E é isso, e a gente acredita que esse projeto tem muito para acrescentar na vida de mulheres. Então, eu passo a bola para ele. Sim. Então vamos lá, aproveita que você já falou que você iniciou o EVA em 2017, conta pra gente um pouquinho a respeito do EVA. Conta pra eles, né? Bom, Eva, três letrinhas, né? EVA, Eva, embasamento, voz e avanço. São os nossos pilares. Então, a gente acredita muito no embasamento da mulher. Mas a gente falou um pouquinho de nós, né? As iniciadoras do Eva. E vou falar um pouquinho do projeto em si. O Eva nasceu em 2017. Nós morávamos na África na época. E eu morava na África com mais um grupo de pessoas. Depois a Ari chegou em 2018. E lá a gente viu muita necessidade. Lá a gente viu mulheres que eram extremamente desvalorizadas. E aquilo começou a doer no meu coração. E eu comecei a entender que quando a gente fala de empoderamento, a gente fala de situações específicas. Mas quando a gente fala de base, a gente está falando de que serve para todas, né? Então, ajuste de base. Quando a gente ajusta a base, o que tá, né? Não tem como você colocar o teto, a cobertura de um prédio se não tem base. Então, o poder é importante, mas a gente também entende que a dinâmica da base é fundamental para que mulheres Sim. possam ser relevantes naquilo que elas carregam como propósito. E desse cenário nasceu todo esse desejo de levar esse conhecimento transformador para mulheres, para que elas descubram o propósito de vida e possam viver o que a gente fala, né? Uma por todas, dá para ver aqui? Todas por propósitos maiores, porque não é só sobre mim ou só sobre você, é sobre todas. Então, o Abnelson tá aí, o Abner. Oi, Abner. É pra mulher também, mas Irmão! eles não resistem, gente. Esses homens adoram quando a gente fala de coisas preciosas. Então, a gente passou da base para a questão da voz, de que toda mulher carrega uma mensagem, uma voz, até alcançar
o avanço. Alcançar, o que é o avanço? São os passos práticos para que uma pessoa possa viver o propósito de vida que ela carrega. Quando a gente fala aqui, a gente está falando especificamente de mulheres. Então, é ajustar os seus valores, entendimentos, as coisas que falaram sobre você, o que você é de verdade, com a voz, né, para que você possa ter uma mensagem clara daquilo que você carrega, até chegar no avanço, que é você dar passos práticos avançando no teu propósito. Então, são 3 letrinhas, mas que representam esses 3 pilares do Eva. É Lembrando que isso. quando a gente fala de voz, a gente está falando de identidade, né? A sua Exatamente. voz, aquilo que você carrega, aquilo que você é, independente daquilo que tentaram te moldar, né? Exatamente, é isso aí. E eu acredito muito nesse formato. Muito, muito mesmo. É isso aí. Beleza, falamos um pouquinho dos pilares do Eva, mas hoje a gente vai falar em Sim, específico do pilar. Na verdade, a gente vai falar sobre só empoderamento não resolve, né? O tema da live aí, a polêmica da live foi essa, né? Por que é. só empoderar? Será que só empoderar resolve? Eu acho que é isso, né? Essa pergunta é só empoderar que resolve? Então, quando a gente vai a fundo na situação, eu não sei. Eu acredito que não, né? Eu acho que a gente Mas, começou a se perguntar a respeito disso exatamente lá na África, né? Porque exatamente. nós saímos daqui carregados dessa cultura de empoderamento e nós realmente estamos vivendo um tempo novo para as mulheres aqui no Brasil, isso já vem há algum tempo, e nós somos constantemente estimuladas a nos empoderarmos. E não, Eva não é contra o empoderamento, né? Mas quando a gente começou a enxergar a situação das mulheres lá, a gente começou a se questionar, né? Tipo, será que é só empoderar? Dentro desse cenário aqui, adianta eu só empoderar essas mulheres? Exatamente. Aí eu creio que é a resposta desse tema que eu acredito e o nosso mindset é que não. Só empoderar não resolve. Porque se você dá poder para alguém que não tem referência, para alguém que não tem maturidade para lidar com um determinado nível de poder, em algum momento essa pessoa vai se perder, né? Então esse poder vai fazer com que essa mulher vá se perder, literalmente. Por quê? Porque ela recebeu informações negativas, ela não tem uma cultura de ser ativa, né, como influenciadora, mas mais como realizadora. A gente viu muito isso acontecendo, trabalhos duros, fortes, mas que não foram estimuladas a estudar, não foram estimuladas a ter o sonho de frequentar uma universidade. Então, essas coisas todas elas vão prejudicando. Se você dá poder para uma pessoa, é a mesma coisa que você dá poder para uma criança. Ela ainda não tem o nível de correspondente necessário para, né, de informação, de referência necessária para que ela possa desempenhar aquele poder. Porque não é só sobre ter poder, mas é sobre desempenhar posições de poder. Então, eu acredito que só o empoderamento não resolve. Por quê? Porque muitas vezes é uma mulher que foi abusada, ou traída, ou tem marcas na infância, ou tem marcas na adolescência. Então, essas coisas todas precisam ser ajustadas primeiro, para que ela possa reconhecer quem ela é na identidade, para que depois ela comece a trabalhar a mensagem que ela carrega, o propósito, e aí sim ela vai dar os passos. Aí o poder, ele é uma consequência, ele não é um objetivo. O poder, ele se torna uma consequência. Então, porque eu tenho tudo isso de informação, porque eu sei quem eu sou, porque, né, a minha base está ajustada, aí sim eu posso avançar naquilo que é meu propósito de vida. Porque ainda que eu escute nãos, por exemplo, eu sei quem eu sou. É Sim. diferente, né? Fica mais fácil quando você sabe quem você é. Então eu creio que essa é a viradinha de chave, sabe? Se é que a gente E pode nós falar nos assim. deparamos com isso aqui também, né? Tratando, se relacionando mais próximo com algumas mulheres aqui no Brasil e olhando para a nossa realidade mesmo, a gente entendeu isso, né? Que o empoderamento ele é muito importante.
mas que tem esse passo antes, que é o Exatamente. embasamento, né? Da gente se conhecer. Exatamente. E eu gosto sempre de usar o exemplo da rede social. Pensa numa mulher que tem uma marca de rejeição da vida toda, e agora ela entendeu que ela pode ser empoderada, e nas redes sociais ela parece a pessoa mais empoderada do mundo. E você olha para ela e fala: Uau, ela se ama, ela tá ali vendendo uma imagem de que tá tudo bem, só que lá no Uhum. dia a dia dela, se ela não tiver o número de curtidas que ela imaginou, ou ainda que ela tenha, ela não está satisfeita, porque a base dela não está ajustada, ela não entendeu ainda quem Exatamente. ela não se agradou ainda da imagem, dos relacionamentos, da história dela de vida. Então, faltou um Exatamente. pouquinho de base nela para que ela desenvolva esse empoderamento da forma certa. Porque é exatamente isso, o poder dado na mão de alguém que está ajustado vai fazer a pessoa avançar e muito, e realmente alcançar outras. Mas o poder na Exatamente. mão de alguém que está com a base toda desajustada, às vezes até destruída por várias marcas que já viveu na vida, só vai causar mais destruição dentro dela, e aquilo Exatamente. que aparentemente ela influencia vai ser algo muito superficial, porque infelizmente vai acabar. Exatamente. Passa, né? Eu acho que essas coisas elas passam e não pode. Aquilo que a gente tem para realizar de proposta, de legado na vida, é literalmente um legado, é constante, é perene, dura, né? A durabilidade é alta. Então, não é uma coisa que hoje tá e amanhã não tá. E quando a gente tem esse entendimento de base, a gente não fica refém das circunstâncias, né? Porque hoje eu estava tendo uma conversa com uma super. Cortou um pouquinho, Lê. Tá me ouvindo? Opa! Foi, acho que agora foi. Travou um pouquinho de novo. Gente, quem tá entrando agora, nós estamos aí numa Oi, live com a Lê, voltou? tá travando. Agora sim, voltou. Vamos lá. Eba! Eu falei para quem está entrando agora que nós estamos aí numa live, nós somos as duas iniciadoras do EVA, e a gente Sim. está falando a respeito de só o empoderamento resolve, né? Nós estamos falando a respeito de ter base. E aí você estava falando que hoje estava conversando com uma pessoa, né? Isso, estava conversando com uma mulher super empreendedora, que ouviu alguns nãos, passou por algumas dificuldades, mas foi muito legal esse tempo de conversa. E eu acredito, e foi o que eu compartilhei com ela, você precisa se posicionar. E esse não, ele não quer dizer que é o não de uma situação, não quer dizer que é o não de uma trajetória inteira. Mas quando essa mulher tem convicção daquilo que ela está fazendo, do porquê ela está fazendo, um não é mais uma oportunidade de crescer, de melhorar e ver o que falta para eu alcançar o sim, né? Sim, verdade. Então, essa perspectiva, mas às vezes a gente é tão machucada, tão oprimida em algumas coisas, que ouvir um não já fecha a porta de tudo que você conquistou, como se fosse um não para tudo que você se esforçou para ter até aquele momento. Porque traz Então, à memória várias coisas que a pessoa já viveu, né? Porque ela não conseguiu exatamente. trabalhar isso. Então, esse não, ele vem dilacerando ela. Exatamente. Então, e é esse ponto que precisa ser trabalhado, que tem muito mais a ver com base do que com oportunidade de poder, entendeu? Verdade. Porque é isso. Quando a base está ajustada e você escuta um não, você continua avançando. Agora, quando a base não está ajustada e você passa por uma situação difícil, a sua tendência é desistir. Então, é interessante a gente falar de, né, todos os anos, milhares de mulheres se tornam microempreendedoras ou empreendedoras. Isso é interessantíssimo, isso é muito legal. Quer dizer que elas estão avançando, que está tendo esse avanço. Só que em contrapartida, tem milhares de mulheres desistindo da jornada também. E esse número ninguém fala. Mas com a Exatamente. E muitas base vezes elas ali. não têm nem
o mesmo suporte, as mesmas mãos estendidas quando isso acontece, né? Exatamente, porque o que adianta eu falar para você, não faz, olha, Areta, vai lá, faz isso, abre sua empresa, você vai ser uma mulher de sucesso, você vai ser uma consultora, você vai ser uma vendedora, uma corretora, enfim, o que for. Você faz promessas, a pessoa acredita, a pessoa avança, mas alguma coisa dá errado e ela desiste da jornada inteira, porque ela não foi preparada para aquilo. A base não está preparada para receber uma edificação. Pensa no edifício mesmo. Se a base não está preparada, na hora que você for subir as paredes, vai ruir, né? Não vai aguentar, porque a estrutura não foi feita para isso. Então eu Sim, entendo que é o tempo de trazer essa base, resgatar essa base nas mulheres. Porque aí sim, quando elas chegarem na fase do empoderamento, aí ninguém segura essa mulherada, entendeu? Mas com até que certeza. isso aconteça, essa questão do embasamento é fundamental. É um passo antes, que talvez dá um pouco mais de trabalho, que talvez tenha um pouco menos de reconhecimento, porque não aparece, os números não aparecem tão rápido, mas o resultado é muito mais duradouro, né? Então, eu acho que Sim, verdade. esse pilar do embasamento é fundamental para trazer essa perspectiva de eu posso e eu posso até o fim. Porque começar uma jornada e terminar não tem mérito, né? O Sim, nosso desafio é começar e avançar e concluir aquilo que são os objetivos. Então, a minha opinião, e eu creio que é o nosso entendimento como Eva, é que só empoderamento não resolve. É importante? É. Mas se não tiver essa preparação antes, a tendência é que as mulheres não consigam permanecer nas posições, até porque a gente sabe o quanto o mercado de trabalho é competitivo, o quanto tem sim, situações que ainda acontece a diferença no salário, ainda acontece, né, o preconceito com as mulheres, ainda acontecem uma série de coisas. Então, e não só por ser mulher, mas muitas vezes por questões étnicas, por questões sociais, por uma questão de oportunidade. Muitas mulheres que são raciais. étnicas, né? Muitas pessoas que Uhum. são, muitas mulheres que são chefes de família, abandonadas pelo companheiro, que têm filhos, né? Então é difícil, tem uma série de preconceitos estabelecidos. E se a base não está ajustada, a chance de permanecer, de crescer, de avançar é muito pequena. Então a É. A gente verdade é que precisa. o. Pode falar, desculpa. Não, é isso, pode falar. A verdade é que o mundo é muito cruel com nós mulheres, né? Então, se a gente sair lutando contra essa crueldade, com as armas erradas, a princípio vai até parecer que dá certo, mas a gente vai acabar saindo mais machucada dessa guerra do que a gente entrou. Por isso que a Exatamente. gente precisa primeiro ajustar tudo dentro de nós, e esse tudo não quer dizer que a gente vai chegar no limite da perfeição, né? Mas nós vamos desenvolvendo e no processo nós vamos avançando. Eu acho que É. esse que é o caminho, né? Eu acredito que esse processo de embasamento é como se fosse uma blindagem. Você está blindando as suas emoções para aquilo que você vai passar com uma mulher empoderada. Porque uma mulher empoderada tem outros desafios do que uma mulher que não está empoderada. É Sim, outro nível de desafio. E não o nível de ser maior ou menor, mas é outro tipo de desafio. Então, é exatamente o que você falou, você está com as armas certas, é uma blindagem. Ela está blindada contra aquilo. Ela tá literalmente blindada de se você é uma incompetente ou você não. Isso não afeta, porque ela conhece a verdade dela. Mas às vezes a exatamente. gente tem várias características até biológicas, fisiológicas e hormonais que influenciam o nosso comportamento, a nossa percepção. Mas quando a gente consegue estabelecer o mínimo de equilíbrio nessas coisas, entendendo quem a gente é, a gente avança e avança muito, porque a força de trabalho, a determinação, a disposição que as mulheres têm é assim surreal. É muito, muito, muito. Eita, tô aqui brigando com o telefone. É muito intenso, porque a gente é disposta.
né? sim, A gente passa, às vezes, estar doente, continuar trabalhando. Eu não tô falando que está certo, mas todo mundo já passou por isso. Você não tá bem emocionalmente, mas você vai no banheiro, lava o rosto e volta para a reunião. Ou você sai para trabalhar, ou você pega um ônibus cheio, passa, faz compras, se você tem carro, se você não tem, né? E passa no mercado, ainda chega em casa cansada, faz a comida, aí depois organiza as coisas para os filhos do dia seguinte e sai mais cedo que todo mundo, sabe? Então tem coisas. A gente tem um nível de disposição e de realização que é surreal à medida. Mas verdade. se a gente não está calcada e fazendo aquilo porque a gente acredita, com um propósito que faz a gente acordar de manhã para sair, isso mexe com a gente num nível que, assim, sabe, a queda é muito grande também? Sai de um extremo para o outro muito rápido se não tiver Verdade. base. Então, eu acredito que empoderamento só funciona quando passou por esse step de embasamento primeiro. Eu acredito Sim. muito nisso. E a gente E conduz a tudo gente no tem Eva desse vivido isso, jeito. né? É, A gente exatamente. tem aprendido e tem vivido isso primeiro nas nossas vidas, na vida das mulheres que estão próximas e que têm se desenvolvido nisso junto com a gente, e as mulheres que a gente já teve a oportunidade de estar junto lá no continente africano, aqui no Brasil também. E eu creio que a mulher que está com a base ajustada, ela fica muito mais empoderada, e esse Exatamente. empoderamento faz mesmo com que ela alcance mais relevância, que é algo que a gente também fala muito no Eva, né? Exatamente, exatamente. Porque o importante, no final das contas, é que assim, a vida ela é muito curta. Ela passa muito Sim, rápido. E se a gente não viver por propósito, eu ouso dizer que é um desperdício de vida. Se você não vive por verdade. algo que faz sentido, você não está desperdiçando. Eu não consigo pensar de outro jeito. Talvez seja um pouco radical nessa colocação, mas eu não consigo pensar de outro jeito, porque ou você vive o que você nasceu para viver, ou você foi coadjuvante na sua vida. Imagina o que é ser coadjuvante na sua própria vida. Você tinha tudo para ser protagonista, mas você É está sendo verdade. coadjuvante. E assim, as situações, a gente não pode ser refém das situações. A gente precisa determinar coisas do nosso ambiente. Então, dar os passos, avançar, e vai dar trabalho sim, vai ser difícil, mas às vezes a gente se conecta com pessoas que fazem toda a diferença na nossa vida, que ajudam a fazer acontecer, que estão dispostas, que estão com o mesmo sentimento, aí vai, acontece. E a gente, como mulher, quando a gente quer apoiar alguém, esse senso de cuidado que a gente tem, isso é, eu ouso dizer que é sobre-humano, sabe? É sobrenatural. Porque É verdade. a gente consegue cuidar das pessoas. Cuida do filho, cuida da casa, cuida do ambiente de trabalho. É natural, é da nossa natureza. Administra os E sentimentos. administra porque, tipo, não pode mostrar o que está sentindo para não Sim, prejudicar. Então, é natural, mas às vezes isso pode sim ser prejudicial. Se a gente não tem alguém para conversar, ou faz um aconselhamento, ou passa, né, faz uma terapia, ou guarda, interioriza esses sentimentos, isso não é saudável. Então tem muitos pontinhos aí que a gente, nem se a gente ficasse horas nessa live, a gente não ia conseguir falar tudo. Mas eu acredito que base primeiro. A gente não constrói, não coloca as vigas, né, o que sustenta o poder antes de colocar base. Então, embasamento, eu acredito que seja um dos temas-chave para mudar, para que a constância, a permanência das mulheres seja percebida. Porque não adianta uma ou outra estar. A gente fala muito isso, né? Enquanto todas não chegarem, não valeu essa luta, sabe? Por que uma exatamente. pode e a outra não? Então, quando a gente fala uma por todas, eu estou me movendo por todas. E todas por propósitos maiores. Para que todas entendam mesmo que a vida é mais do que pagar boleto. A vida é mais do que Exatamente. fazer conta, parcelar cartão e pagar boleto e pensar talvez num curso que pode gerar alguma coisa. Não. A gente tem que se mover de acordo com aquilo que a gente acredita. Eu, Sim. eu acredito nisso
me movo por isso e quero assim, morrer me movendo desse jeito. Porque é o que fez sentido para mim, é o que me faz acordar, é o que me faz trabalhar, é o que me faz alcançar, né? Desejar alcançar mais e mais mulheres, né? É isso. Muito bom. Eu lembrei de um exemplo aqui para a gente encerrar essa questão da base, né? De entender a importância dela, que a base lá no edifício, ela é a parte do concreto lá, né? Que ninguém vê, né? Ela é o chão batido que ninguém vê. O empoderamento é Exato. na hora que tá. É o É igual numa casa, acabamento. né? É o acabamento, né? Exato. Então, a base é o nosso concreto e o empoderamento é o acabamento. É E isso se o aí. acabamento estiver bom, mas a base estiver ruim, uma hora vai ruir. Então, só Exatamente. empoderar não resolve, mas para se empoderar tem que ajustar a base primeiro, Exatamente. né? Eu acredito nisso. Eu também me movo assim. Bom, Né? para quem está aí com a gente até agora, na semana passada nós tivemos um encontro online, a gente lançou um livro, Como se tornar muito mais relevante. Então, se você não estava com a gente, se você quiser adquirir, manda uma mensagem para a gente no direct. E já manda agora, eu acho que dá para mandar aqui pela live. Já manda um direct para a gente, que a gente manda o link para você baixar. E continua acompanhando a gente. Vocês vão ver muito mais a nossa carinha aqui nas redes. A partir de agora, a gente está preparando bastante conteúdo para É agregar isso aí. muito, para despertar mulheres, porque esse é o desejo do nosso coração. Despertar mulheres para que todas tenham acesso e para que todas possam ir mais longe e ser mais relevantes. É isso aí. Então é isso. Quer deixar mais algum recado? Gente, é isso. Fica mais conectada com a gente que você puder. Se você acredita nessa mensagem, multiplica. Se você gostou do que a gente compartilhou aqui, manda uma mensagem pra gente. Fala, ah, gostei, podia falar mais disso. É muito legal pra gente isso. Deixa E a é sua isso. opinião. Eu acredito que toda mulher tem o poder de gerar propósito. Então, eu gostaria de ver todas as mulheres se movendo por isso. Acho que é isso. É isso aí, então, gente. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Um beijo para quem vai assistir no Stories. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui com a gente.